Olá, bom dia, tudo bem com você? A graça, a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Eu venho nesta manhã trazer uma palavra de Deus. Você que orou a Deus, está esperando uma resposta de Deus. Esse deve ser o momento que Deus vai falar com você através da minha vida. O lugar mais perto da minha boca é o meu ouvido. Então essa palavra já cortou no meu coração. E todos os dias nós temos essa chance de sermos pessoas melhores aprendendo com Jesus. Vamos aprender com Jesus hoje através da parábola dele lá no filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola, muito conhecida. E hoje nós iremos meditar no capítulo 15 do livro de Lucas, no versículo 32, que vai dizer assim: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Louvado seja Deus pela palavra dele, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Esse texto faz menção quando o pai disse àquele filho que estava na casa, porque um saiu, vendeu toda a herança, gastou tudo e voltou arrependido. Mas o que estava cometido com o espírito de inveja, com o espírito de crítica. E o pai respondendo aqui, porque o pai se alegra quando a gente volta para ele, arrependido das nossas escolhas erradas. O pai sempre está esperando, mas aquele filho que ele era acometido de inveja, acometido de crítica, e ele não estava ali por amor, ele estava por obrigação. Então, eu quero meditar com você nesta linda manhã. Eu quero meditar com você. O irmão mais velho do filho pródigo representa aqueles que, movido pelo egoísmo, inveja ou vingança, estão sempre prontos a observar a vida dos seus semelhantes e criticá-los pelos seus erros, mesmo havendo indício de arrependimento e mudança de atitude em sua vida. A todo tempo, nós podemos nos arrepender e voltarmos a Deus. A todo tempo. Aqueles que assim procedem podem professar ser filhos de Deus, contudo, suas atitudes atestam ter eles o mesmo espírito de Satanás. O espírito de crítica, tagarelice e fofoca é um instrumento do inimigo, usado para semear a discórdia entre os irmãos e para destruir amizades e a fé na vida de muitos. Há pessoas que se identificam com o nome de Cristo, mas não assumem os princípios por ele ensinados. Sua religião não passa de mera aparência, pois se esquecem de imitar-lhe o exemplo. Deixam de manifestar em suas vidas o espírito benigno do Senhor, o espírito bondoso, benigno, aquele espírito amoroso, para se apropriar de um espírito de crítica. Mas muitos se comprazem em falar de defeitos e erros dos outros, sejam eles verdadeiros e muitas das vezes é imaginário. Muitas das vezes é espírito inventado, é contenda inventada para denegrir, para depreciar alguém. Meu Deus, misericórdia. Passando por alto que o Deus a quem professamos servir não somente perdoa os nossos pecados, mas também promete esquecê-los.
Deus esquece dos nossos pecados. É crueldade alimentar a mente dos outros com fatos ou boatos sobre a vida de outras pessoas, sejam ela amiga ou inimiga, pois a sua vida particular deve ser respeitada por seus pecados devem permanecer na ignorância tanto quanto possível. Quando Jesus dá esse direcionamento aqui, é porque nós não temos o direito de revelar o pecado das pessoas. Se o pecado é delas, nosso dever é orar para que Deus abra os olhos dessa pessoa que anda em práticas pecaminosas. Deus não nos outorgou com autoridade de expor o pecado do outro, porque todos nós pecamos. Todos nós somos falhos, necessitados da misericórdia de Deus. O nosso pecado, às vezes, é diferente do pecado do nosso irmão, mas não nos torna melhor do que o nosso irmão. E quando Jesus diz isso, ele diz também: nunca permita que o espírito da crítica nos domine, mas deixe que a nossa alma seja bondosa e indulgente como a dele, como a de Jesus, para que nós recebamos o perdão de Deus. Nós precisamos andar debaixo da vontade de Deus, e não é vontade do nosso Senhor que sejamos críticos, que sejamos apontadores. Isso é característica de Satanás. Satanás chama a gente pelo pecado, mas Jesus nos chama pelo nome e está nos chamando nesta manhã a termos um coração igual ao dele, bondoso, misericordioso, e um coração que é indulgente. Indulgente. Corre lá e pesquisa essa palavra, porque esse é o coração que Jesus quer que tenhamos. Eu quero orar com você nesta manhã, colocar nossas petições diante do altar do Senhor, aquele que tudo pode fazer na vida daqueles que se achegam a Ele, na vida daqueles que se arrependem. Aquele filho que vendeu tudo, ele precisou passar provas difíceis na vida dele. Comeu até bolota dos porcos e se lembrou da comida quentinha e fresquinha que tinha na mesa do Pai. Na mesa do nosso Pai, ela está posta para que eu e você possamos nos fartar, mas para que essa palavra adentre o nosso coração, nós precisamos nos apropriar de tudo que Deus tem para nós, nos apartando do mal. E esse mal nesta manhã é a crítica. A crítica nos destrói. A crítica nos torna fofoqueiros, mensageiros do inimigo. Podemos fazer tudo direitinho, mas se o nosso coração houver crítica, nós nos tornamos como aquele filho do irmão do filho pródigo, aquele que ficou na casa. Ele foi crítico e ele chegou a questionar o pai. Eu estou aqui e te sirvo e eu não tenho nenhum cabrito. Nós estamos na casa do Pai, somos herdeiros do Pai. Temos tudo para usufruirmos. Não precisamos sentir inveja, não precisamos sentir, somos herdeiros. É só nos apropriarmos, que possamos nos afastar de críticas,
daquilo que aonde os nossos olhos nos levam e que não podemos alimentar sentimentos que Deus já jogou no mar do esquecimento. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, a palavra de Deus vai dizer: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem tenebrosos, todo o nosso corpo será tenebroso, todo o nosso corpo estará doente. Aquele filho que estava na casa também estava doente. Aquele filho que não pegou o dinheiro da herança, não gastou com prostitutas, não esbanjou, mas o coração dele também estava doente, porque estava na casa, mas os olhares era somente para criticar, era somente para acusar. E muitas das vezes, esse olhar que a gente viu relatado em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, precisamos cuidar daquilo que os nossos olhos estão vendo, para que seja olhos de Deus. Nós precisamos deletar da nossa vida todo sentimento contrário à vontade de Deus. Caso contrário, nós estaremos como o filho que ficou na casa. Ele não gastou o dinheiro da herança, mas era cometido por um espírito de Satanás. Professava ser filho, mas a sua conduta era do inimigo. Que nós possamos orar nesta manhã, para que não sejamos acometidos desse espírito de inveja, de contenda, de crítica, mas que possamos ser e ter um caráter de Jesus. Pai querido, de bondade e amor. Abba, Pai. Ó Senhor, Tu que és nosso Pai perfeito e que nos traz à memória tudo aquilo que estamos fazendo e que não está de acordo com a Sua vontade. Meu Pai, ainda que a nossa roupa esteja limpa, ainda que estejamos aonde o Senhor quer que a gente esteja, mas, meu Pai, precisamos cuidar dos nossos olhos, para que os nossos olhos não vejam o Senhor com olhos carnais. Olhos carnais, Senhor, nos fazem olhar, criticar, apontar e falar. Senhor, a Tua palavra diz que a nossa boca fala o que está cheio o coração. Senhor, que possamos nos apartar da crítica, que possamos, Senhor, nos apartar de professar aquilo que o nosso irmão faz de errado, mas que possamos ter o caráter de Jesus. Quando não tivermos coragem o suficiente para confrontar o nosso irmão, que nós possamos, meu Pai, orar para que os olhos dele sejam abertos. Por que, Senhor, de fazer isso? Porque somos pecadores e declaramos, meu Pai, que somos necessitados, que os nossos olhos também sejam abertos. Porque, meu Pai, a Tua palavra diz lá em Mateus que é muito fácil, Senhor, ver o cisco do olho do irmão, mas é difícil ver a trave que está nos nossos olhos. E mediante a Tua palavra, meu Pai, nos colocamos pequeninos, mas nos tornamos grandes quando temos a Tua direção, quando somos guiados por Ti. Senhor, que não sejamos como aquele filho que ficou na casa, que não gastou a herança do pai, mas não tinha os olhos abertos
porque tudo nos é concedido quando pedimos. E somos herdeiros teus, Senhor. Por isso, nesta manhã, nos colocamos numa condição de que somos pequeninos e falhos, mas nós não queremos andar com o espírito da crítica, não queremos ser fofoqueiros, mensageiros do pecado alheio, mas queremos, Senhor, ser convertido ao teu verdadeiro amor. Queremos, meu Pai, que a nossa alma seja bondosa e indulgente, como a do seu Filho Jesus. Por isso, meu Pai, nos ajude, Senhor, a esquadrinhar o nosso coração e nos apartar dos nossos pensamentos ruins contra nós mesmos, contra o nosso semelhante. Porque, Senhor, a tua palavra nos orienta a ter o caráter do seu Filho. Por isso, Senhor, nós somos pequeninos e muitas das vezes temos dificuldades de entender isso. Mas o Espírito Santo, que é revelador, pode revelar ao nosso coração aonde estamos errando, para que possamos consertar e para que possamos ter uma vida plena, livre de crítica, livre de fofoca, livre de comentários que entristecem e afastam o teu espírito de nós. Senhor, se existirem em nós caminhos errados, tantos, Senhor, aqueles que nós não vemos, mas que o Senhor possa trazer à nossa memória. Vimos aqui, Senhor, que o Senhor Jesus pode nos ensinar a não sermos críticos. Por isso, Pai, te entregamos as petições do nosso coração. Te entregamos nossas famílias, te entregamos nossos lares, nossa descendência, meu Pai. Que a nossa descendência seja destituída de todo pecado geracional, de todo pecado que assola a família durante anos. Meu Pai, nós quebramos no mundo espiritual tudo aquilo que Satanás tinha determinado. Nossa família, nossa casa, nossos sonhos e projetos estão alinhados com o Senhor. E nenhum mal pode tocar naquele que vive, naquele que anda nos caminhos do Senhor e que buscam se apartar do mal. Esta, Senhor, é a nossa oração. Te pedimos que o Senhor, durante essa semana, venha testificar esta palavra em nossos corações. Te pedimos que o nosso coração somente ouça a tua voz e fechem os olhos para tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, seja um mensageiro de Deus compartilhando esta palavra, pois tenha no seu coração que em algum lugar alguém está precisando ouvir esta palavra, mesmo que ela seja de alguém que não tem muito conhecimento, mas quem propaga o amor de Deus está propagando vida. Então não receba críticas, não deixe crítica chegar ao teu coração e não seja um crítico. Isso é o que Jesus nos ensinou nesta manhã. Fique com Deus, Deus abençoe. Se Deus permitir, amanhã a gente volta ou em algum momento, se Jesus não voltar antes. Fiquem com Deus.